Fala pessoal, Pedro aqui, trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vou trazer uma análise do jogo de Brasil e França. Aqui a gente teve um amistoso no dia 26 de março, agora, faz pouco tempo, mais ou menos um mês no dia que eu tô gravando esse vídeo. Eu agradeço por quem está me assistindo. Eu vou trazer uma breve análise básica do que eu acho também da seleção brasileira, tanto o jogo contra a França quanto contra a Croácia, né? Eu acho que esses amistosos revelaram muita coisa e a gente vai ver junto aqui. Bom, vamos lá, sem enrolação. Eu vou colocar a escalação do Brasil aqui para vocês. A gente entrou com o Ederson, também entrou com o Bremer, Douglas Santos, o Wesley França, na verdade, né? Que tava de lateral, se eu não me engano. Léo Pereira, Carlos Henrique também, que não tem tanto nome assim na seleção ainda. Tem o Andrei, o meio-campista do Chelsea, Vinícius Júnior, todo mundo conhece, eu creio, né? Camisa 7 do Real Madrid. Tem o Matheus Cunha, do Manchester United, da Inglaterra, e também o Rafinha, né? Além do Gabriel Martinelli do Arsenal. Bom, a França entrou com o Pamecano, Gusto, Theo Hernandes, Konaté, Chouameni, Rabiot, Dembélé, Ekitike, Mbappé e o Olise, além do Magnan no gol. Bom, a gente entrou num jogo contra a atual vice-campeã e campeã do mundo de 2018. Eu acho que a França está num patamar muito maior que o Brasil. Assim, é nítido, sabe? Só você ver o jogo, você vê um lance do primeiro gol, por exemplo. Eu acho que o primeiro gol do Brasil, não, da França, no caso, foi um gol muito bem trabalhado, né? Eu vou colocar aqui para vocês imagens. Se a gente for ver nessa jogada, teve um erro de passe do Léo Pereira, que ele recuou pro Casemiro, só que foi muito forte. Então o Casemiro não conseguiu dominar, foi lá, tomaram, tocou pro Mbappé, o Mbappé ganhou do Léo Pereira na corrida, que não é nenhuma surpresa, né? Então a gente teve o primeiro gol da França. Tô vendo aqui a matéria da GE também. E o Brasil começou a reagir bastante, né? Principalmente depois do primeiro gol. A gente o primeiro tempo com 1 a 0 para a França. Depois, cara, no segundo tempo foi um pouco mais deprimente. Teve o gol do. Deixa eu ver qual foi o que fez o gol da França. Ah, sim, foi o Ekitike. Foi o Ekitike. E a gente, cara, começou a reagir. Começou a reagir muito, na verdade. Bom, eu acho que a seleção, num contexto onde vai enfrentar um adversário muito maior, tem um certo receio, né? A gente viu em 2018 contra a Bélgica nas quartas de final que depois que o Brasil toma o 2 a 0, por exemplo, com um gol do Fernandinho contra e um gol do De Bruyne, né? Todo mundo lembra, inclusive tem um meme até hoje, né? Será que o Cássio pegava esse chute do De Bruyne? Enfim, bastante coisa. Aí teve uma expulsão no jogo, né? A expulsão foi do Upamecano, que teve uma entrada aparentemente bem violenta. Questionaram bastante. Mas aqui, ó, lendo para vocês a matéria da GE, a França fez mudanças para ajustar a postura defensiva. Com a expulsão, e o 19 conseguiu puxar o contra-ataque contra os 5 marcadores do Brasil. O Olise passou espaço, dividiu com o Kitike, fez a cavadinha por cima do Ederson e abriu 3 a 0 para a seleção francesa. Bom, eu vou estar colocando a imagem mais ou menos aqui do gol do... Eu esqueci o nome do francês. O gol do Ekitike, né? O Ekitike faz de cavadinha por cima do Ederson. E depois, cara, a gente faz mais pressão, né? Teve a entrada do Luiz Henrique, que eu tô vendo aqui, a matéria da GE junto com vocês, que surpreendeu muito pra mim, porque nessa expansão do Brasil de atacantes, de ser um país que tem uma grande diversidade de atacantes no futebol nacional e no futebol europeu, a gente não tem na seleção isso. Entendeu? A gente não tem essa dinâmica, esse ataque que a gente tem, por exemplo, nos caras que a gente vê aqui no Brasil, na seleção. Então a gente vai usar as peças que tem. E a peça não precisa ser necessariamente um jogador gigantesco de um clube europeu, mas de um cara que, por exemplo, joga na Rússia, né? A gente tem o gol não, né? A jogada do Luiz Henrique, que ele, nossa, dá um chute lindo contra o Magnan. Mete uma labicuda mesmo, né, de pé esquerdo, mas ele entrou fervendo no jogo. Inclusive,
a jogada também do gol do Brasil, que a gente teve, né? Falando agora do gol nosso, gol nacional. A gente tem uma jogada do Luiz Henrique, né? Na verdade, do Luiz Henrique depois do cruzamento do Danilo, da área, fez uma falta. E o Luiz Henrique, ele puxa a marcação. Então ele vai para dentro da área, meio que bate ou cruza. Vou colocar mais ou menos as imagens aqui, só para a FIFA não tretar com a gente, né? Mas ele faz uma jogada, puxa no campo da França, no contra-ataque, né? Ele puxa e o Bremer faz, cara, num rebote mais ou menos, né? Um rebote meio cruzamento, meio chute, a gente pode fazer assim. Então o Brasil faz 2-1 contra a França, cara. Na minha opinião, assim, o Brasil jogou bem. Jogou bem, eu acho que a gente teve uma marcação muito forte. O Casemiro também jogou muito bem. O Vini jogou... Não, né? Não jogou bem. A gente fala sim, sim, é difícil falar o não, né? Mas não, o Vini não jogou bem. Inclusive foi um dos piores da partida, né? Ele tentou, mas falhou praticamente em tudo que tentou fazer. E o Brasil encerra assim, né? Com 2-1 lá em Boston, né? Umas das capitais, né, da Copa do Mundo, eu creio, em Boston, nos Estados Unidos. E assim, o que eu posso dizer é que a seleção está num processo de reconstrução, né? Teve o Carlo Ancelotti, que no momento do jogo da França, ele completou em torno de 10 jogos, né? Eu vou colocar aqui mais ou menos o número exato, mas são 10 jogos. E vai enfrentar depois a Croácia, né? Que eu vou falar aqui agora já. O Brasil vai enfrentar mais 2 amistosos antes da Copa do Mundo, que é justamente contra o Panamá, que aqui no Maracanã, né? Lá no Rio de Janeiro. Um clima mais de despedida do povo brasileiro, né? Eu espero que seja mesmo uma despedida boa, porque a seleção do Panamá também não vai bobear para cima do Brasil, né? E também um amistoso contra o Egito, lá nos Estados Unidos, já, se eu não me engano, é 4 dias antes contra o jogo contra Marrocos, né? Na primeira rodada da fase de grupos. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos a estatística do Brasil, vou falar para vocês também. A gente teve no total 17 chutes do Brasil contra 7 da França. Meu amigo, tá feia a coisa. Teve do Brasil chutes no gol, né? Agora um pouco mais centralizada a informação. 4 do Brasil, 3 da França. Um dos chutes foi do Luiz Henrique, justamente. E o escanteio do Brasil teve 5 contra 2 da França, além de um cartão vermelho. Resumo da partida, básico do básico, o Brasil está se reconstruindo ainda. Eu espero que o Ancelotti consiga arrumar essa seleção. E vamos para cima, né? É o jeito, estreia da camisa azul, né? Bom, agora falando, pessoal, do jogo contra a Croácia, né? Que não teve um repertório muito bom da última vez, né? Eu creio que a maioria aqui já saiba o que aconteceu em 2022, né? Com essa camisa aqui, inclusive, que eu estou usando. Mas o Brasil foi lá em Orlando para enfrentar a Croácia, né? Foi lá em Orlando, no Camp World Stadium, nos Estados Unidos, né? O Brasil começou bem o jogo, teve um gol já do Brasil no primeiro tempo. Foi mais ou menos, deixa eu ver. O gol do Brasil. Vamos ver de quem foi. O gol do Henry, o gol do Igor Thiago de pênalti também. E o Brasil começou bem também o jogo, né? Além do gol do Danilo, né? Teve o gol do Danilo também. Deixa eu ver só aqui de novo. Ah, pessoal, corrigindo aqui pra vocês, foi o gol do Gabriel Martinelli, tá? Eu peço desculpas. Mas foi o gol do Gabriel Martinelli, né? Eu até lembro desse lance do último gol do Brasil. O Danilo, como eu falei, e o Igor Thiago de pênalti. Então, o Brasil foi enfrentar a Croácia lá. E eu pude ver nesse jogo, cara, um Brasil um pouco mais solto, né? Um pouco mais desenvolvido depois do que aprendeu contra a França. Mas mesmo assim, com muitas coisas para encaixar. Teve a entrada do Endrick no final, que ajudou bastante, né? A nossa joia, querendo ou não, ele deve ser convocado. Eu creio que o Endrick tem muito esse aspecto de liderança, ele veste a camisa sem medo, cara. Sem medo nenhum. E assim, para a seleção brasileira, um cara desse é essencial. Porque
a gente sabe, né, do que tá acontecendo, um dos assuntos mais hypados do mundo do futebol agora, que é justamente... E vagabundo tá lá. Será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? E o Neymar não consegue andar em linha reta. Porra, impossível, velho. Dá, cara. Simplesmente não dá. Antigo camisa 10 nosso, né? O último jogo dele foi contra o Uruguai, lá em 2023, contra o Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo, dessa edição da Copa do Mundo de 26. E eu acho que possivelmente esse Neymar de hoje, né, possa ser convocado. Inclusive, eu acho que a repercussão que está tendo em nome do cara, em nome de tudo que está acontecendo em volta dele, é pressão atrás de pressão. Cada lance do que o cara faz, os jornalistas já estão vendo. Todo dia aparece para mim em página de esporte, no YouTube mesmo, se esse cara vai para a Copa ou não. Na minha opinião, de Pedro, que conhece de futebol, que sabe bastante da seleção, eu creio que ele vá, mas eu acho que não vai ser titular. Eu acho que não vai ser aquele cara de 22, por exemplo, ou aquele cara de 2014 que resolveu um jogo contra Camarões, que ajudou no jogo contra a Croácia, fez o primeiro gol do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2014. Eu queria que o Brasil possa ir bem nessa Copa, né? Em todo esse contexto que a gente tem, mas é difícil acreditar num título, né? Apesar de tudo, porque a gente está num processo de reconstrução, querendo ou não, né? A gente está com um técnico que foi assumido em maio do ano passado, né? Além do Carlo Ancelotti ser aquele nome do Carlo Ancelotti, ele não é nenhum mágico, não vai fazer seleção ser top mundial de um dia para o outro, né? Ainda mais de um ano para o outro de Copa do Mundo. Enfim, eu agradeço esses jogos, essas estatísticas que teve. Eu acho que a gente melhorou bastante, né? Eu agradeço também a você que está me vendo agora nesse vídeo. E, pessoal, o clima para a Copa do Mundo geralmente é muito bom. Mas esse ano em específico eu percebi, já foi relatado inclusive por algumas matérias jornalísticas, que é um ano que está muito fraca a repercussão da Copa do Mundo, né? Principalmente por causa do desempenho da seleção. Eu acho que é bem justificável mesmo. Enfim, eu agradeço por quem viu até aqui. Eu acho que contra a Croácia a gente demonstrou muito mais personalidade. Tem o Endrick, tem o Martinelli, tem o Igor Thiago, que assumiu o lugar do Richarlison e deixou aquela lacuna de camisa 9. O que a gente vai fazer com camisa 9, entendeu? Agora a gente tem um possível candidato. Eu espero que o Brasil melhore. E o próximo jogo contra o Panamá, eu vou estar aqui de novo, relatando para vocês o que eu acho, a minha opinião, de tudo que está acontecendo com a seleção brasileira. Que, assim, por eu gostar de futebol, eu gostar da seleção, foi o principal motivo de eu começar a acompanhar futebol. Foi por causa da seleção. Não foi muito de clube, não foi muito de time europeu, de time brasileiro, foi mais a seleção que eu comecei a acompanhar futebol. É por isso que eu tenho tanta paixão, sabe, por acompanhar, apesar de não estar numa fase tão boa. Eu agradeço, pessoal, por quem viu até aqui. Muito obrigado. O meu nome é Pedro, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, do meu canal novamente aqui. Vou deixar algumas menções aqui, eu vou agradecer ao pessoal que estuda comigo, o pessoal que está comigo no meu ciclo social, no meu ciclo de amizades. Eu mando um abraço para todos vocês. Muito obrigado por tudo. E quem assistiu até aqui, vamos lá, vamos torcer para o Brasil melhorar, para a gente chegar bem nessa Copa do Mundo. E eu mando um abraço para todo mundo. Muito obrigado. E vamos lá. Uma Hexa, né? Vamos tentar. Um abraço, pessoal. Simplesmente não dá. Será que deveria convocar ele já nessa primeira convocação? E o Neymar andando igual o Tô Doido do Zorra Total? Porra.